Hola, buenos días, Bom dia, bienvenida. obrigada. Vamos esperando que se unan para hacer este vivo. Voy a empezar a contarles que, bueno, hoy es un día muy especial porque si bien ya incorporamos a nuestra comunidad de mujeres Brasil, a la comunidad de mujeres con historia para contar, hoy vamos a conocer todo el equipo de Brasil. Así que estamos esperando que se unan Keila, Mónica, y también se va a unir Will, ¿sí? Que es embajadora de Mujeres con Historia para Contar en Alemania, y es importante que nosotros podamos compartir con ustedes, en realidad, todas las personas que formamos la comunidad y que de a poco, Giselle, vayas conociendo a las embajadoras y a la cantidad de mujeres que participamos de este hermoso proyecto. ¿Cómo estás vos? Tudo certo, graças a Deus. ¿Cómo te sentiste bienvenida en Mujeres? Contame qué notaste, qué sentiste. É uma grande alegria, né? A gente vê aí também que muitas coisas vão acontecer, a gente fica muito feliz por isso, por poder estar ajudando outras mulheres a contar a história delas, a buscarem algo melhor para a vida delas. Eu acho que quando a gente divide as nossas histórias, outras mulheres elas se conectam, né, conosco e dessa forma a gente consegue contribuir na vida delas de uma forma positiva. Então eu acho que é um grande desafio, né, para a gente estar fazendo isso, mas é muito bom. Bueno, eso es importante, te entendí, te entendí la mayoría, pero creo que hay algo que me pasa con Mujeres Brasil y que me pasa en realidad cuando nosotros hablamos, como siempre digo, desde el corazón. Se nota, ¿sí? Quizás se nota en las ganas, se nota en realidad en la pasión que le ponemos nosotras a esta comunidad. Quiero contarles que Mujeres con Historia para Contar nace en plena pandemia, es decir, en un momento donde no podíamos comunicarnos, en un momento que creo que fue único, de decir, no podés comunicarte por obvias razones, y en un momento, vamos a darle la bienvenida a Keila también, si lo podemos unir, a ver, ahí está. En un momento nos pasa de decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿De dónde estamos? Con nuestras herramientas. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer desde nuestro lugar? Siempre digo, bienvenida, Hola, Keila. Siempre digo, no es necesario quizás para empezar tener todo lo que necesitas para empezar, porque en el camino vas encontrando las cosas que necesitas para empezar, o un proyecto, o una comunidad. Se va uniendo la gente, ¿sí? Se va encontrando. Lo importante es hacer con lo que nosotros tenemos en ese momento, lo que nosotros podamos hacer. Si esperamos tener la estructura, si esperamos tener una cámara, si esperamos un canal de televisión, no es así. Empezamos como una comunidad, hoy somos una asociación, y hoy, gracias a Keila, estoy haciendo un vivo que digamos que no es algo de lo más preferido, pero que en realidad sabemos que es una herramienta que transmite. Bienvenida, Keila. muchas gracias. Eh, Hola, Will, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Gisele, ¿cómo está? Está a Mônica aqui Tudo bem? também já esperando para unir-se. Uy, bien, a ver. Ah, bueno. Bueno, la idea era, a ver, mi idea es, ¿sí? Poder darles las bienvenidas y que pueda entrar Will también a compartir con ustedes para que puedan conocer otra embajadora, esa es la idea. Pero veo que podemos únicamente hasta Som- 4 personas. Solamente cuatro, exacto. Pero entonces, bueno, ustedes me dicen, yo estoy aquí y ustedes me dicen qué hago. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Mónica. Will, discúlpame. Will, ¿y tenés el permiso de mujeres para poder transmitir?
No sé cómo hacer, cuéntame. Bueno, no importa. En realidad la idea era poder transmitir desde mujeres para que puedan conocer toda nuestra comunidad y si te querés presentar mínimamente le damos el inicio a Mónica, pero al menos para Claro. darle la bienvenida a tus compañeras. E, Mônica, espera um momento, por favor, que vai vir nossa querida embaixadora de Alemanha. Ela vai se apresentar e dentro de uns minutinhos a gente te chama, tá? Acompanha aqui com a gente, por favor. Bueno, Gracias. Will, todo tuyo. Obrigada, obrigada. Ay, É bonito ser obrigada. ¿sabe hablar Will? Me muero si sabe hablar Will. Eu falo portunhol. Que boa! E como Yeah. tu aprendeu? Eu falo, um pouquinho, um pouquinho. Sim. Mas se entende muito bem. Ya, mi hermana vivió en São Luís do Maranhão, en Brasil. Que bom! Sí. Ya, sí, sí. Milady. El nombre es Milady, pero en Brasil le decía Milady. É, exatamente. Muito Milady. boa pronúncia, Milady. Milady. Que legal. Ya. Pois a tua irmã Sim. tem que vir, então, aqui contar a história dela. Sí, 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 es probable, no creo, pero bueno, posiblemente sí, sí. La experiencia en Brasil, estuve en São Luís do Maranhão, estuve también en Sao Paulo y me gustó mucho. La experiencia de Brasil es bastante compleja porque son experiencias, yo que soy de Venezuela, pienso que tenemos un poco de similitud en cuanto al tema de la vivencia popular. Sí, entonces en Venezuela también pues no son favelas, no se llama favela, pero es exactamente el mismo contenido, o sea, lo mismo que en Venezuela se llama de otra forma, pero la vivencia es simplemente única porque es otro estilo de sonreírle a la vida. Sí, Es una forma totalmente diferente para mí de cómo el brasileño mira la vida. Sonríe, siempre está bailando, siempre está danzando, danza. é verdade. Aqui ela verdad. está definindo muito bem, né, Gisele, como é o estereotipo do brasileiro. Ya, Com certeza. sí, siempre está Mas danzando. nosso querido povo de festa. Sí. Que bom. La verdad que como embajadora de Alemania, estando en Alemania, además que he vivido en otros países como Sudáfrica, Australia, pienso que nosotras las embajadoras que hemos tenido ese toque internacional, estamos un poco como más abiertas a las posibilidades y no estamos como tan cerrados que mi cultura es así, acéptame y por favor. Entonces, pienso que de algún modo u otro logramos entender ya. Yo que he vivido ya en 3 diferentes países y que además son continentes, entonces me siento más como abierta a las solicitudes, al transformarme y pienso que eso también es importante cuando estamos fuera de nuestros países. Sim. Totalmente de Sim. acordo com você. E é importante entender que cada cultura tem sua graça, que cada cultura é importante e que nós, como mulheres, sempre por mais que sejamos de outras culturas, temos um denominador comum, né? Eu acredito que nós, como mulheres, independente do país que sejamos, a gente tem uma certa, não sei, somos especiais. Acredito que somos, não sei, fantásticas, maravilhosas, espetaculares, temos força, resiliência. Independente do país que você nasce, eu acho que isso é nato nas mulheres. A gente tem essa capacidade de ir para frente, de vencer,
de conseguir os objetivos que a gente determina, independente da raça, da cultura, do nível social. Exactamente. En Alemania es muy, siempre estoy, yo soy la brasileña en donde estoy, porque claro, el cabello te distingue, es totalmente distinto al cabello local. Entonces siempre, ay, ¿você de Brasil? No, ¿você de Brasil? No, no, soy de Venezuela. Pero você fala portugués. No, no. Will, Você fala. me gustaría que les cuentes a las chicas, porque estamos esperando ahí a Mónica que entre, pero me encantaría que le cuentes cómo te sumaste a mujeres y qué les dirías a ella, porque en realidad vamos a contar que, bueno, yo hoy en este momento me encuentro en Argentina, pero Keila está en España, Giselle está en Brasil, Keila está en Alemania. Quiero que le cuentes a las chicas mínimamente cómo te sumaste a mujeres y que vamos a trabajar todas en forma colaborativa. Es a ver, puede ser que la hermana de Will pueda contar su historia a mujeres de Brasil, es probable, o quizás alguna otra persona. Estos intercambios entre la comunidad es sumamente enriquecedor. Cuando dijo Will que vivís en 3 continentes y tuviste esa posibilidad que te abre, cuando nosotros que viajamos o vivimos en otro lugar, es verdad que tenemos una apertura diferente y nos pasa, ¿no? Que, bueno, pero es para largo, no quiero entrar en ese tema, pero sí, Will, decime cómo entraste y qué les decís a tus compañeras ahora que se van a sumar del equipo de Brasil, porque ahí también va a empezar a ejercer ahí un liderazgo de una comunidad. Keila, que hoy son 3, pero en el semestre van a ser muchas más, y ya se los dije de un anticipo, ¿no? Estamos llamando, ven brasileiras, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te escucho, Will. Sí. Mira, yo me uno a Mujeres con Historias para Contar por medio de la embajadora de Italia, y que ella me dice, siempre me ha dicho que hay que sumarse a las cosas positivas. Y eso es así. Ella es todavía mi mentor y la verdad que me siento muy contenta de haber escuchado lo que ella me dijo. Yo estando en Sudáfrica, me encantaba este tema de voluntariado, siempre ha sido parte de mi ser, siempre ha sido así. Cuando estaba muy pequeñita, en la universidad, de hecho, yo hice voluntariados increíblemente. En Sudáfrica también hice voluntariados. Este me parece justamente también parte de incrementar en la lista qué es lo que has hecho en tu vida, qué es lo que has aportado en tu vida para otras personas sin recibir nada a cambio material, sin recibir algo que sea físico, pero sí realmente estás, entre todas las cosas, al final sí estás recibiendo algo, y es esa satisfacción emocional de tú decir, sí, estoy aportando algo a la sociedad, alguna mujer que quiere, alguna persona que quiere que nosotros le pasemos el micrófono y ella pueda contar su experiencia de vida en líneas generales, buenas, malas, etcétera. Porque aquí estamos hablando también sobre contar historias de logro. Entonces, ¿qué es lo que has logrado? ¿Qué ha sido para ti esa fuente, esa plataforma para que tú desde allí puedas realmente llegar hasta cierto punto de entendimiento, incluso de logros financieros también, ¿por qué no? Entonces, personales. Yo me uno a Mujeres con Historias para Contar porque yo también sufrí una situación bastante grave, muy, muy grave, el año pasado. Entonces dije, así como yo también quiero contar mi historia, yo estoy segura
que muchas otras mujeres también están allí tratando de decir, de soltar lo que han pasado sin ser juzgadas, sin ese dedo allí que está, o sin ese mazo en donde te sientes culpable. Es que la culpa es tuya porque tú también hiciste esto. No, no queremos eso. Entonces yo pienso que esto es un espacio perfecto para todas las personas, tanto las embajadoras como las personas que quieren formar parte de, que quieren simplemente hablar, vociferar su experiencia, y es perfecto. Y por eso es que yo he decidido, le dije pues obviamente a Claudia Di Silvio, a quien le agradezco inmensamente, le dije sí, esto es realmente lo que yo estaba buscando desde hace rato, porque además esto no es solamente por un tiempo específico, es un voluntariado que realmente se arraiga en ti, se arraiga en tu día a día, porque estás allí, están todo el día diciendo, vamos a hacer esto, además es colaborativo, creces como persona, entiendes cuáles son las solicitudes de otras personas en diferentes países, no solamente aquí, porque aquí solamente veo lo que está en Alemania, pero también estoy viendo, ampliando mi mundo, a otras solicitudes, a otras personas que están en cualquier parte del mundo, y eso pienso que es un aplauso inmenso de verdad a esta plataforma, porque sinceramente, bueno, necesitamos llegar a Hong Kong, a la China y a la Conchinchina. A la Conchinchina también. Bueno, Will, unas palabras para Keila y su equipo, así le damos la bienvenida a Mónica que está esperando ahí. Y bueno, como siempre, Will, quiero decir, yo siempre digo esto, ¿no? Las personas que entran por voluntad se nota que porque están. Me encanta que esto lo pueda ver Giselle y que lo pueda ver Mónica, que son nuevas. Yo agradezco mucho a Will que participe y que sea siempre tan colaborativa. Y dijo alguna cosa muy importante, Will, ¿no? Esto tiene en realidad un valor que quizás no es el monetario, es el sentimiento, es el de la pasión, es el de qué hago, qué aporto yo, cuál es mi grano de arena que voy a aportar a esta sociedad. Yo voy a mirar para atrás y voy a decir, en algún momento participé y pude compartir con mujeres este proyecto. Realmente hay cosas que se llevan el corazón. Así que me encantaría que le dé la bienvenida, Will, a Keila y su equipo, y le damos la bienvenida a Mónica también. Sí, chicas, un beso grandote, y bueno, cualquier cosa, estoy por acá, por estos lados. Você cuenta conmigo, claro que sí. Ótimo, ainda Para mais brincar sabendo... e dançar. Claro que sim, ainda mais sabendo que tu fala também português e entende, é uma maravilha. Ela pode dizer ele se algum dia estamos doentes ou o que seja, a gente já sabe quem é que vai aí fazer a entrevista no nosso lugar. E aí, pronto, perfeito. Com certeza, com certeza. Um beijo para você. Tchau, chicas. Gracias, Will. Un abrazo grande. Obrigada. Gracias. A ver, que entre nossa querida Mônica. Mónica, sí, vamos ahí, darle la bienvenida. Aí le damos la bienvenida a Mônica. Oi. Oi. Agora sim. Bienvenida, Preocupada, Mônica. achando que não ia dar certo, porque tava dando erro aqui no link. Eu disse, ai, meu Jesus, não vou conseguir entrar. Ai, que bom, bem-vinda. Bom dia. Mas foi bem simples. Bom dia. Foi só sair e voltar de novo, porque ele não aparecia o link. E eu disse, Keila, tô aqui. Daí eu tive que sair da plataforma, entrar y Mónica, mil disculpas también, porque en realidad también entró Will y somos 4 que podemos participar, y la idea era que puedan conocer a una embajadora de Mujeres con Historia para Contar y que también les dé la bienvenida, pero claro, al sumarse una persona, tuvimos un ratito ahí en espera, pero bueno, en realidad, bienvenida, y acá es el espacio para Keila, que ya tiene, bueno, una organización de lo que vamos a hacer hoy, así que acá estamos, Keila. Bueno. Mas foi lindo ver a participação dela, gente, o que é aquele cabelo. Ela é brasileira, isso pode ter certeza. Ela é brasileira e não sabe. Ela é brasileira
Bem-vinda a todas as mulheres que nos estão aqui acompanhando. Hoje essa live é especial para falarmos um pouco da comunidade de Mulheres com Histórias para Contar no Brasil. Eu já participo do projeto, na verdade, desde novembro de 2021, já comecei a falar com Ana Marco, que foi a que me convidou para estar nesse projeto. A ela também, meu abraço de gratidão. Gostaria de dizer, como embaixadora, a importância desse projeto. Eu contei também a minha história, já levo mais de 10 mulheres convidadas e escutando as histórias delas, e eu quero deixar aqui a importância desde a minha própria experiência e das que eu tive o prazer de escutar. Necessitamos ser escutadas. Nossa história, independente de qual seja ela, é importante. Ela aporta muito na vida das que escutam, aportam primeiramente na vida da gente. Vocês duas também vão ter a oportunidade de dizer o que foi para vocês, contar a história de vocês. E contar a própria história faz com que você se volte novamente a você. E eu sempre digo, se a tua história ela te curou, se tua história foi motivo de sucesso para você, quando você conta ela mais uma vez, isso volta a passar. É como se novamente eu estivesse tendo esse sucesso, é como se novamente essa cura voltasse a ser na minha vida. E o mais impressionante é que isso também se estende a quem escuta. Não necessariamente naquele momento, mas em algum momento. Eu costumo dizer que cada convidada que eu tenho, ela tem uma mensagem para mim. Quando eu vou ter o primeiro contato, eu penso, o que é que essa mulher vai me ensinar agora? Qual é essa história que eu preciso olhar em mim? Bom, mais uma vez, bem-vindas, Mônica e Gisele. Para mim é especial que vocês estejam aqui. Eu acredito que juntas construímos mais, acredito que juntas conseguimos mais objetivos. Gostaria que... Eu não sei se Karina, você chegou a falar do proyecto. Yo entré a... No, igual el espacio es para ustedes, yo quiero darles la bienvenida. En realidad este es un espacio y es un canal para ustedes. Yo las entiendo, las escucho, lo que no entiendo, lo importante es transmitir este mensaje. ¿Sí? Ustedes, como se los dije anteriormente en la reunión, este es el espacio de ustedes, así que acá voy a estar para apoyarlas y escucharlas. Pero es el comienzo de una apertura a una nueva ventana, una nueva posibilidad, y a que muchas mujeres de Brasil, o de brasileñas que estén en el mundo, quieran unirse también a mujeres, porque debe haber seguramente por muchos lugares más allá de Brasil. Así que el espacio es tuyo y aquí estoy para acompañar. Ok. Pois então vamos dar já passo para que Mônica e Gisele possam se apresentar. Gisele, por favor, se apresenta de uma forma breve, conta para as mulheres que aqui nos escutam quem é a Gisele, o que é que você faz. Bom dia a todas, primeiramente, muito obrigada por esse espaço, é uma grande honra estar aqui junto com essas mulheres maravilhosas. Eu sou Gisele Calef, sou coach integral sistêmica. Atualmente a gente tem um espaço terapêutico que é o Ressignificare aqui na nossa cidade. Eu trabalho na parte de terapias integrativas, com várias terapias integrativas, massagem energética relaxante, cromoterapia, aromaterapia, várias terapias em conjunto aí dentro do nosso espaço. Mas o meu principal foco no momento é preparar mulheres e homens para estar dando treinamentos. Então, a gente tem uma empresa de treinamentos, onde a gente ajuda a montar eventos e realizar os sonhos aí de quem quer estar num palco, fazendo palestras, fazendo seus workshops ou qualquer coisa nessa área. Então, estamos com uns eventos muito bons aqui na nossa região e, com certeza, é só crescer e agregar mais. Esse projeto vem para nos trazer também conhecimento. Como eu trabalho nessa área, eu conheço muitas mulheres com histórias belíssimas para contar, que com certeza vão ser convidadas para estar nesse espaço, para estar de com vocês, assim como um dia eu pude dividir a minha. E eu adorei participar, né, do Mulheres com Histórias para Contar. Foi através da Mônica que eu participei desse projeto, onde consegui estar aí, todo mundo junto.
E a minha história, como você falou, a minha história é uma história de cura, uma história de superação. E cada vez que a gente conta a nossa história, parece que aquilo volta e a gente começa a reviver tudo que a gente passou e a gente se cura um pouquinho mais a cada vez que a gente conta. E por isso eu transformei a minha história num projeto, que é o projeto Mentes Iluminadas, que é só para mulheres iluminadas, com a metodologia do DIEM, que é o Despertar da Inteligência Emocional para Mentes Iluminadas. E é com esse propósito de transformar a vida das mulheres, demonstrar para elas que tudo é possível ser construído sim, mas que a gente precisa ir atrás do que a gente quer e nos dar a chance de conquistar todos os nossos objetivos. Que lindo. Excelente, excelente, obrigada. Por favor, Mônica, se apresenta. Quem é Mônica? O que você faz? Logo, brevemente, eu vou perguntar para vocês duas, para que vocês compartam mais a fundo o que vocês sentiram, não? Qual foi a importância na vida de vocês compartilhar a história. Sabemos que nós todas temos muitas histórias, mas a gente escolhe uma com a qual a gente quer motivar e inspirar, e isso é a essência desse projeto, né? Essa unidade entre mulheres, não é nada mais para dizer, se eu conseguir, é claro que você também consegue. Então, Mônica, quem é Mônica? Bom dia, primeiramente também. Não, vamos fazer diferente. Eu estava treinando um pouquinho. É buenos dias, né? Ou buenas tardes. Tava treinando um pouquinho, eu chego lá. Pode ter certeza que eu chego lá. Eu achei lindo isso. É dia, né? Aí a mulher disse, buenos dias. E é assim que tem que ser. Dia. É, dia. Com muita alegria no coração, ela disse. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vai lá, meu amor. Né? Filhos, né? Não temos como doá-los, né? Então eles estão aqui assistindo televisão, meus lindos e maravilhosos. Mas eles estão bem comportadinhos. Então, meu nome é Mônica Braca. Eu tenho 37 anos. E essa pergunta que a Keila, ela fez, quem é você, é justamente o que me levou a Mulheres com Histórias para Contar. É quem eu sou. E nesse quem eu sou, hoje eu consigo dizer assim que eu sou filha amada de Deus, sou uma mulher linda, maravilhosa, tenho 37 anos, 3 filhos, e hoje eu consigo compartilhar, agora diferentemente, é o que eu faço. E para mim essa é uma história que ela veio já há 3 anos nessa construção, e o que eu faço foi justamente a minha dor, a minha procura por esse quem eu sou que me levou a fazer o que eu estou fazendo hoje, que é levar para as pessoas essa questão do relacionar-se. Como é você se relacionar, você consigo mesmo, você entender quem você é, qual que é o teu propósito de vida. Eu me formei, fiz psicoterapia, trabalho também, de que a gente acaba se conectando, fiz o processo de coach também, sou coach integral sistêmica também, mas não me intitulo nas redes sociais assim, prefiro, me sinto melhor e mais confortável colocar psicoterapeuta e palestrante. Para mim, eu acho que estar em cima de um palco e estar ensinando as pessoas, estar dando treinamento para as pessoas e poder compartilhar com a Gisele, né, Gisele? Só mais um pouquinho, né, de espera, na lista de espera aí, também ela vai estar lançando o meu projeto também, que ele se chama Metamorfose. E por que metamorfose? Porque hoje eu consigo entender que eu vim dessa essência de uma lagarta, que muitas vezes ela foi pisada, chutada, rolada para um canto e rolada para o outro. Ela entrava no casulo, mas as pessoas vinham lá e diziam, eu só vou te dar uma ajudinha, deixa eu tirar essa casquinha aqui, só para ajudar as tuas asas. Não. Aí, novamente, eu voltava ao processo de lagarta, entrava novamente do casulo, e assim foi por muitos anos da minha vida, até que eu entendi que eu tinha que construir asas fortes, mas era eu comigo mesma, e o meu tempo no casulo é só meu, e mais de ninguém. E essa semana me veio algo muito forte na minha mente, a questão relacionar-se. O que é relacionar-se? Relacionar-se não é
só você relacionar-se com as pessoas, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Relacionar-se, ele nasce primeiramente consigo mesmo. É você ter a capacidade de você chegar e olhar no espelho. Oi, sua linda. Oi, seu lindo. Eu me amo. Eu sou grata porque eu estou respirando. Quem passou por Covid entende muito bem a sensação do que é respirar. Eu passei por isso e eu consegui e aprendi a dar muita importância a isso. Então, essa é a Mônica que quer, como diz, vai com medo mesmo, faz, e eu tenho certeza que a minha história, ela pode ser a cura de alguém, ela pode ser ajuda para alguém. Então, por que calar-se? E foi nesse momento, nesse processo que entrou Mulheres com Histórias para Contar, e para mim foi incrível participar, foi uma metamorfose incrível, e depois de quase um ano, eu acho, né, Keila, que eu participei, eu fui fazer um pequeno treinamento no CAPS aqui em Erechim, na nossa cidade, onde aquele dia eu não sabia o que eu ia levar para aquelas mulheres. E incrivelmente, quando eu fui pegar o meu livro, caiu a folha da entrevista daquele dia. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, chegou a hora, Mônica. Chegou a hora dessa metamorfose realmente acontecer, as tuas asas estão prontas. E você lembra que aquele dia eu chorei muito quando eu contei a minha história, porque ela ainda não estava cicatrizada, ela não estava concretizada dentro de mim. Hoje eu não choro mais. Mas não é porque eu me tornei arrogante, mas sim porque eu sou forte. E essa mesma fortaleza eu quero passar para as mulheres, que a gente pode superar isso e se encontrar nesse universo de quem eu sou, qual é o meu propósito de vida. E acredito que não é por acaso que eu estou aqui com essas mulheres incríveis e levar para esse mundo inteiro histórias para contar. Exatamente, vamos do Brasil ao mundo, não? Como Karina ha sido de Buenos Aires ao mundo, ou seja, cada uma de nós embaixadoras com nossas equipes, vamos do nosso país para o mundo, né? Embora vocês já deixaram claro da vossa participação em Mulheres com Histórias para Contar, aqui também quero ressaltar mais uma vez a importância de contar a história, né? A importância de que cada mulher tenha esse espaço para vir aqui e contar sua história. Mulheres com Histórias para Contar está já em mais de 14 países, somos mais de 14 embaixadoras. E quem tem interesse de contar a história, estando em determinado país, por exemplo, em Brasil, pois podem entrar em contato com a Gisele, com a Mônica, ou comigo, ou inclusive com Mulheres com Histórias para Contar, através do Instagram, através do Facebook, e também LinkedIn, e também YouTube. Esse espaço é muito importante e gostaria de fazer essa chamada para as mulheres brasileiras que nos escutem. É muito importante que você conte sua história. Não pense que sua história é pequena, que não tem sentido. A história que seja, ela é importante, porque nós somos feitas de histórias. Dentro de nada, essa live ela vai ser história. E o quão é importante que a gente leve aos demais esse pouquinho da gente, né? Porque contar a nossa história é nada mais, nada menos de que estar presenteando com uma parte de nós mesmos. Bom, eu gostaria de maneira bem direta e objetiva, Mônica, agora começamos por você, que você possa descrever como foi importante para você, como você sentiu na hora de você soltar toda a sua história. Você bem sabe como foi importante o processo que você viveu. Então, de uma maneira breve, por favor, conta pra gente como foi para você contar a tua própria história, sabendo que de tantas que você tinha, você escolheu uma. Por que você escolheu a que você escolheu? Lembra o titular? Fala, por favor, o titular e em seguida... Tava tardando, né? Espera um momento. Mientras que está ahí, discúlpame, Mónica, que antes que empieces quiero decir algo muy cortito, ¿no? Tenemos Metamorfosis y tenemos Mentes Iluminadas. Ambos proyectos que ustedes, quiero que sepan que de mujeres
uno de los objetivos también de estar es apoyar sus sueños, sus emprendimientos, sus proyectos. Y me encanta que lo cuenten, ¿sí? Hay que motivar a las mujeres a que puedan tener, bueno, los proyectos y poder ayudar a otras. Este es un lugar donde visualizamos ese trabajo y están abiertas las puertas cuando ustedes quieran contar más sobre Mentes Iluminadas y sobre Metamorfosis. Así que eso también quiero que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, las dejo. Agora sim. Para mim, foi algo, parece, ao olhar das pessoas, pode ser simples e fácil, mas para mim foi muito difícil. Tanto que na primeira vez, na primeira data que teve, aconteceram algumas coisas que eu estava internada, que eu tive um processo em que eu fiquei doente, enfim, e eu não pude participar, aí foi remarcada a data, e o meu coração, ele saltitava, porque eu dizia, o que eu vou falar? Qual que é a minha história? Imagina, eu, Mônica, num projeto internacional, até então não tinha muita clareza, não tinha muita visão da amplitude do que era tudo isso. Eu ficava pensando a mesma coisa que eu falo para a Gisele, o que a Milena Menezes viu em mim para me convidar para um projeto, para eu contar a minha história internacionalmente, mas que história! Então, parecia muito simples chegar ali e contar uma história, mas quando eu me deparei, eu comigo mesma, eu vi que não era tão simples assim, e que realmente quando você, desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas quando nós temos o estrume ali do cavalo e que ele cria só aquela casquinha, mas que lá dentro ainda não está bem curado algumas feridas e você começa a mexer, é muito complicado. Não é fácil. Então, quando eu comecei a preparar, a Keila chegou e me pediu, e para mim falar, eu escrevendo ela, olhando e analisando qual história que eu contaria, muitas lágrimas rolaram nos bastidores, porque para mim foi uma cura, para mim foi uma transformação. Então eu digo assim, aqui, realmente a mulher que se permitir a contar a sua história, sendo ela mesma, é um processo incrível. E eu digo que desde o dia que eu contei a minha história, ela não ficou só naquele dia, só naquele momento. Ela ficou por vários meses, até que, há uns 15 dias atrás, eu pude novamente contar essa minha história para 12 mulheres que estavam me escutando. E isso pessoalmente, porque por trás da câmera é uma coisa, mas você estar ali, falando, conectando, você depois chegar e receber um abraço daquelas mulheres e dizer assim, oh, você foi incrível, que história, eu preciso saber mais disso, é incrível. Então, para mim, Mulheres com Histórias para Contar foi isso, uma verdadeira transformação, e eu sou imensamente grata a Milena Menezes, que foi a minha coach no processo em que eu era coach dela e era minha coach, imensamente grata a Keila, que me escutou. Não sei se ela consegue lembrar de todas as histórias, mas para mim o dia, ela disse assim para mim, nossa, Mônica, como me conecto com a tua história? Então realmente é assim, ó, o que eu tenho a aprender. E eu acho que essa é a essência e para mim é isso. Resumindo, foi isso, foi esse impacto e ele não parou só no dia da entrevista, ele continuou perpetuando por todo esse período. E hoje estamos aqui para trazer mais mulheres com a sua essência, com a sua história. E não se preocupem, porque a sua história ela é única. E ela tem que partir daqui. Quando ela parte daqui, é só amor. Sim. Eu acredito que já perceberam que há palavras que inevitavelmente se repetem, né? Como a cura, a transformação, a essência. Porque realmente tem que sair de dentro da gente. E esse espaço é para isso, né? Para que essa mulher ela possa conectar consigo mesma e ela possa contar desde aí. Por favor, Gisele, de uma maneira breve também. É inevitável, Mônica, não lembrar da história de cada uma de vocês. Porque, como eu falei, cada mulher, quando ela solta a história dela, ela toca de maneira pessoal a cada uma de nós. Não para mim, algo a tocado da tua história, a da Gisele e assim sucessivamente. Por isso a importância desse espaço, de que a mulher venha contar. Por mais que às vezes, como aconteceu com você, de pensar, minha história é pequena, não é importante, isso não é verdade. Cada história é sumamente importante. A gente nem tem nem ideia
do quanto ela é importante para outras. Assim, Gisele, por favor, brevemente, quando você contou sua história, já de cara o seu titular era espetacular. O câncer foi o melhor que aconteceu na minha vida. Então, daí. Então, quando você me pediu uma história para contar, eu te falei, né, que eu tinha várias histórias para contar, mas realmente a história que eu sempre levo em todos os treinamentos e coisa é a minha essência, que eu acho que é toda essa transformação que a Mônica acabou de falar, como ela conseguiu vivenciar a experiência dela sem precisar passar por um processo de doença, conseguiu ressignificar de outra forma. Parabéns, Mônica. Eu vejo ela hoje querendo crescer aí. E eu comecei um pouquinho antes, né, esse processo, então já passei por várias coisas que você está passando agora. Por isso que a gente se conecta e consegue se entender. Realmente, eu fui escrever a minha história novamente essa semana, porque a gente vai ter aqui no dia 15 de abril um novo projeto, que é a primeira imersão em felicidade. E eu fui convidada para estar participando, né, dessa imersão. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou levar para essas mulheres? E aí o meu sócio, Matheus Ortigaro, um cara fantástico também, ele disse, conta a tua história. E eu disse, mas a minha história, mas muita gente já conhece a minha história. Ele disse, muita gente já conhece, mas tem coisas que elas não sabem como que foi que você passou. E aí, realmente, eu comecei a escrever o que eu ia falar lá, e eu descobri coisas que antes eu não tinha prestado atenção. Então, cada vez que a gente vai contar nossa história, vem uma coisa nova, age ali uma cura que vai te fazer ficar mais forte. E essa semana, então, escrevendo de novo toda a história que eu contei para você, de como o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu coloquei lá assim, a gente precisa passar pelo processo para entender eles. Quando eu escrevi isso, opa, realmente, eu estava que nem a Mônica aí, meia perdida, mas eu não queria demonstrar que eu tinha essa dificuldade, porque é muito difícil a gente parar e olhar para a gente mesmo. É muito mais fácil ver os problemas dos outros do que a gente olhar para dentro da gente. Então, quando eu coloquei isso no papel, eu disse, bah, agora eu entendi por que eu passei por tudo isso. Porque quando a gente não expõe o que a gente está sentindo, aquilo vai sufocando. E em algum momento da vida isso precisa estourar. E o que é melhor que um processo de câncer para você alcançar uma nova vida? Então, muitas vezes a gente vê as coisas como problemas. E o meu câncer, hoje, eu falo para todo mundo, graças a Deus, ele foi um problema sim naquele momento, mas o que ele me trouxe, eu acho que eu não conseguiria vivenciar de uma outra forma. Então, ele me trouxe muitas coisas boas. Hoje, se eu sei o que eu sei, foi por causa de todo esse processo que eu passei. Eu passei lá por muito medo, eu fiquei sem cabelo, eu me senti sem identidade, eu não me reconhecia mais. Mas como eu contei lá na minha história, eu me conhecia o que eu era por fora. E depois do câncer, hoje, eu me reconheço que eu sou lá dentro. Eu aprendi a reconhecer a minha essência, a saber qual é o meu propósito. E respeitando todas as minhas dificuldades, eu consigo vivenciar isso de uma outra forma, ressignificar os defeitos, né, que todos nós temos, fazendo com que eles se tornem qualidades. E eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo. É você olhar para dentro de você, se reconhecer e saber todas as tuas qualidades, todos os teus defeitos, mas mesmo assim, continuar buscando os teus objetivos, continuar indo atrás dos teus sonhos. Ótimo, excelente. Bom, obrigada, Mônica, obrigada, Gisele, por compartilhar um pouquinho do que foi a história de vocês, de como vocês se sentiram no espaço de vocês. Eu acredito que em algum momento, Karina, chegaremos a convidar novamente todas as brasileiras que passaram por esse espaço para que a gente possa fazer um evento. Já falo aqui em direto, estava pensando nisso porque acredito que é importante voltar a essa conexão, porque foram histórias realmente impactantes
histórias realmente que mereceram esse espaço. Aproveito para te agradecer. Acredito que Deus inspira cada uma de nós para criar coisas no mundo. E a você dizer obrigada graças por haver dito sim, por haver creído em ti e posto em marcha e adelante este projeto, não? É muito importante o nosso sim. Quando a gente diz sim, às vezes a gente não tem a capacidade de pensar do que um sim meu provoca em nos demais, né? Porque hoje eu posso dizer que o projeto Mulheres com Histórias para Contar saiu de Karina em Buenos Aires, pero hoje eu acredito que é de todas nós, não? Eu falo, é de todas nós. E isso, não sei, Karina, se queres comentar algo. Ai, Cris, graças. Ah, bonita. Obrigada. É bonito. Chegaram me a deixado sem voz. Acho bonito o companheirismo das meninas. Elas procuram estar entrando, procuram estar escrevendo em português. Graças, Cris, por el detalhe. Que bonito, que hermosa. Sim, Karina, por favor. Não se te escucha, Karina. Estoy muy feliz, sumamente feliz, de que se sumen a mujeres. Y es verdad, mujeres es una identidad propia. Mujeres nació para quedarse independientemente de nosotras que vamos a ir pasando por el espacio. Mujeres va a perdurar, porque siempre va a haber mujeres con historias que quieran contar y compartir. Y quiero rescatar algo que ustedes dijeron, que es muy importante. Cuando nosotros tenemos que contar una historia, y yo voy a contar una vez cuando me inviten mi historia, cuando ustedes hagan un vivo, ahí estaré contando mi historia también. Pero quiero contarles que uno tiene que hacer, pensar, ¿qué voy a contar primero? Tengo muchas historias, ¿qué elijo contar? Y de esa historia que elijo contar, también, cuando uno empieza a reescribir esa historia, empieza a darse cuenta que quizás hoy tenga otras fortalezas que en ese momento no tenía. Y hay que reconocerse y celebrarse como mujer. Validar ese aprendizaje que nosotros hemos tenido, todo lo que hemos pasado. Y eso es sumamente importante de reconocerlo, porque nos hace grato a nosotros, a nosotras mismas. Yo pude hacer esto, me costó más, me costó menos, hoy estoy acá y puedo compartirlo. Es el primer paso de sanar. Entonces, ¿qué quiero decir con el tema de contar? Hay que ser valiente para contar una historia a mujeres, porque esto se va a ver, lo van a poder contar, va a haber otros canales, y hay que decirse, bueno, no es lo mismo en una cámara que frente a 20 personas, frente a 3 personas o frente a 50 personas. Entonces, quiero rescatar algo también y les va a pasar, y esto se los digo como sugerencia a ustedes que van a empezar su comunidad. Mujeres con Historia para Contar es un lugar donde las personas vienen, cuentan su historia y después recomiendan. No es una comunidad cautiva que van a estar siempre las mismas personas viéndola. Eso también se lo quiero decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir pasando personas, van a dejar un poquito de su historia y van a continuar. Eso es nuestra comunidad, ¿sí? Así que con eso también hay que amigarse, que quizás van a haber siempre personas nuevas, porque va a pasar, esto es una comunidad con mucha dinámica, ¿sí? Nosotros no es que tenemos un tema central y vamos a hablar siempre de ese tema y va a ser estable, no lo es, y lo celebro que sea así. Esto es un espacio donde la mujer va a venir, contar una historia, va a continuar su camino, pero es un doble enriquecimiento. Para ella primero como invitada a contar, a compartir, y nosotras también, de poder tener la suerte de que nos comparta con la confianza, en un espacio de confianza, una parte de su historia. Así que se me va a decir, feliz, ya oré, muchas mujeres más de Brasil, espero quizás un encuentro de todas las personas que han pasado a contar su historia, a todas esas personas que puedan recomendar y que sumen a otras mujeres, y que en realidad la comunidad de Mujeres Brasil, liderada por Keila, donde igualmente estoy sumamente orgullosa de que Keila pueda llevar esa bandera de embajadora de mujeres, porque sé de su trabajo, sé de su calidez, sé de su compromiso, sé de su liderazgo, estoy muy feliz. Así que, bienvenidas otra vez.
Muchas gracias, muito obrigada. Bom, quero relembrar, já para terminar também, estamos em México, em Chile, em Peru, em Venezuela, em Equador, em Portugal, em Colômbia, em Curacao, em Espanha, Brasil, Índia, Argentina, também em Alemanha e Itália. Não sei se he dejado Suiza, algum país. Suíça, exatamente, Suiza com Isabel. y Venezuela, Sí, Ecuador. sí, Y sí, sí. este sábado voy a tener el encuentro porque vamos, y le doy la primicia acá a ustedes, vamos a abrir la comunidad de mujeres con historia para contar en Estados Unidos. Ah, Entonces este sábado voy a tener un encuentro para poder después presentarles una nueva embajadora. Pero imagínense todo lo que vamos creciendo con mujeres, que es una historia simple. Las historias son, como dijo Mónica, únicas, son de ustedes. Y son todas importantes, no hay menos importantes o más importantes. Todas son únicas, todas son válidas y todas son importantes. exacto. Algo já para ir finalizando mais uma vez, quando eu contei a minha história, essa história para mim foi muito importante, com a qual eu quis honrar a minha mãe também contando. Eu homenageei a minha mãe, eu ofereci a minha entrevista à minha mãe em honor a ela. Quando eu contei a minha história, a parte de voltar a conectar comigo mesma, a parte de identificar tudo o que havia passado e as fortalezas, eu me senti viva, me senti valente, me senti que era importante contar algo que é tão pessoal, porque nossas histórias elas são algo muito íntimas. É como a Karina falou, temos que ser bastante valentes, não, para se abrir e contar algo tão pessoal, tão nosso. Deixar mais uma vez aqui o convite, as mulheres de todo o mundo podem entrar em contato com Mulheres com Histórias para Contar. Está aqui Karina, que é a idealizadora do projeto, através de Mulheres com Histórias para Contar, através do Instagram, Facebook, YouTube e também LinkedIn. Também no meu próprio Instagram, o Instagram de Gisele, de Mônica e também, claramente, o Instagram de Karina. Assim que nada mais uma vez, gratidão às minhas queridas brasileiras. A porta está aberta para que mais brasileiras possam vir e participar juntamente conosco. O Brasil é um país enorme, com uma multicultura incrível, um país sumamente rico em cultura, rico também como pessoas. Eu sou verdadeiramente apaixonada pelo meu país, amo as minhas raízes e honro o meu país. Para mim também é um orgulho ser embaixadora de Mulheres com Histórias para Contar, porque foi como eu falei outro dia, para mim é sim importante dar esse espaço, essa abertura para que a mulher brasileira ela possa vir e ter sua voz e possa contar desde o coração a sua história. Nada mais. Aqui desde mim, Karina, não sei se queres dizer algo. Únicamente agradecer, ¿sí? Invitar a todas las mujeres que se puedan sumar. Quiero contarles que todas las embajadoras tienen diferentes actividades, tienen diferentes profesiones, y eso no es un limitante para entrar en mujeres. Hoy justamente vamos a tener un encuentro porque estamos realmente, el espacio ha crecido mucho, y en definitiva estamos organizándonos, y esto también lo quiero decir porque hay mujeres que quieren contar su historia. Me escriben mujeres que quieren participar siendo voluntarias. Me escriben profesionales que también quieren sumarse para aportar. Entonces, de todos esos lugares, hoy vamos a organizarnos también, porque si bien somos una asociación realmente que está creciendo y que somos una asociación como forma en Buenos Aires, en realidad lo que pensamos es que hay que darle toda una estructura para que todas puedan ser escuchadas. Estamos brindando un servicio y realmente nos está pasando que no estamos dando abasto como para poder responder todo lo que nos piden las mujeres. Entonces, también quiero contar que los jueves, a partir de este jueves, ya es el segundo encuentro,
están mujeres en la adolescencia. Hoy las invito a ustedes para que puedan estar y poder conocer una historia más. Lo va a hacer la embajadora, en este caso Eugenia, que es embajadora de México. Va a tener un invitado que es un psicólogo también, que es de Chile, donde va a hablar, por ejemplo, las relaciones escolares, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos en la adolescencia, en la escuela? Entonces, como esos temas, mujeres con historia para contar en la adolescencia, ustedes también pueden sumarse a poder hablar sobre un tema más específico que ahí sería, en vez de historias con mujeres con historia para contar, acá invitamos a profesionales para hablar temas puntuales y acompañar a todas esas mamás, a esa comunidad, a esos profesores que tienen sus hijos en la adolescencia y que quieren saber tal vez conocer cómo se pueden manejar en alguna situación que les atraviesa pasar. Así que mi invitación a mujeres con historia para contar en la adolescencia este jueves, y a ustedes decirles gracias, ¿sí? Muchísimas gracias, porque realmente sumamente feliz de todo lo que realmente lo están haciendo y se nota desde el corazón. Yo siempre digo, es un voluntariado, mujeres. Ustedes están regalando tiempo, ¿sí? Y eso no tiene valor, no tiene precio. Y aparte de eso, amor, pasión porque nosotros de hecho lo tenemos. Van a entrar a una comunidad de mucho trabajo. Así que felicitaciones, Keila, felicitaciones, Giselle, felicitaciones, Mónica, y las esperaré en otro próximo encuentro. Sim. Mônica e Gisele, uma frase já para terminar. Mônica? Muchas gracias. A ti. Gisele? Obrigada a todos e esperamos que muitas mulheres nos conectem para contar suas histórias. Vem aí, já anunciando a Gisele, a nossa próxima entrevistada. Será entrevistada por Gisele e brevemente também por Mônica. Temos aí convidadas bastante interessantes e especiais, como todas. Peço desculpa, tô com um pouco de bronquites, então desculpa aí a voz e essa tosse. Mas é uma das coisas que eu acho sumamente importante em Mulheres com Histórias para Contar, é a naturalidade de nós mulheres. Somos mulheres de carne e osso, que temos dores, medos, e aqui estamos, mais naturais impossíveis. E eu acho que isso comunga muito com a essência de Mulheres com Histórias para Contar. Assim que nada, pois dentro da minha humanidade, peço desculpa pela voz e pelas crises de tosse. Bom, nada mais, Karina, desde aqui, gracias, gracias, gracias. Meninas, obrigada, a gente segue. E obrigada a todas que han entrado. Muito obrigada a todas que estiveram aqui. É um prazer contar com vocês. Na verdade, esse projeto é para vocês. E nos vemos.